E aí, pessoal? Legal, tudo bem? Estamos de volta. Agora a gente vai fazer aqui uma questão de regência verbal, uma prova realizada pelo concurso da IBAN, para a gente treinar para o concurso aí, especialista legislativo. Fiscal de tributos da Prefeitura de Franca, com concurso de nível superior, o examinador pergunta o seguinte: até chegarmos a um determinado destino, ele pergunta a regência do verbo chegarmos. No contexto, é a mesma daquele destacado na opção. Aí você vai olhar A, B, C e D, vai ver esses verbos, ver qual que tem a mesma regência, qual o mesmo complemento obrigatório. Pausa o vídeo, tenta responder a questão que eu venho com a resposta. Vamos lá. Muito bem, foi na letra D de dado? Tá, se não foi, vamos ver como é que acontece a resolução aqui, ó. Primeiro caso, nós temos o verbo chegar. O verbo chegar foi empregado no sentido de destino. Segundo a norma padrão, ele é um verbo intransitivo. Ele não tem complemento, mas ele exige uma preposição a para poder ter sentido. Chegarmos a algum lugar. O diferenciar, ele é chamado de verbo bitransitivo, que tem dois objetos. Quem diferencia uma coisa de outra. Tanto é que está aqui no contexto, ó. Então, diferenciemos a decadência, né, da sucessão dos minutos. Quem diferencia o objeto direto algo, objeto indireto de alguma coisa, por isso bitransitivo. Então não pode ser a resposta da questão, porque aquele lá exige uma preposição a para ele poder ter sentido. Já o verbo distorcer é um verbo transitivo direto. Quem distorce, distorce algo. Então a percepção de tempo é o objeto direto, não tem preposição. O verbo fazer também, quem faz alguma coisa, verbo transitivo direto. Então, faz, a conjunção entre nossa percepção de tempo e nossas emoções é o objeto direto desse verbo fazer. E aqui o verbo expor-se, esse verbo pronominal, quem se expõe a alguma coisa. Vejam que ele tem a mesma preposição ali exigida pelo verbo chegar, né? São verbos diferentes, porque um é um verbo intransitivo, o outro é um verbo transitivo indireto. Mas o mesmo tipo de complemento, que é o que ele pede aqui, né? Ó, vamos voltar, tá vendo? Ó? Então, no caso ali, a regência do verbo, ou seja, ele é regido pela preposição a, certo? Ó? Então, ó, no caso, o primeiro aqui, ó, regido pela preposição a, vejam que o examinador está pedindo a regência, né? Então, ele é regido pela preposição a, o verbo chegar empregado no sentido de destino. Se fosse o verbo chegar empregado no sentido de procedência, ele seria regido pela preposição de. Por exemplo, chegamos da praia, chegamos da escola, chegamos de algum lugar, né? Se fosse meio de transporte, chegamos em um avião, chegamos no automóvel. E no caso aqui, ó, no segundo caso, ele tem dois objetos. Ele não é regido pela preposição a. Aqui ele não tem objeto indireto, não tem regência com preposição a. Aqui o fazer não. Só o último que tem aqui. Esse acento de crase indica exatamente que eu tenho uma preposição. Então, quem se expõe a, né? Essa preposição somou ao artigo a do substantivo aqui, ó, do elemento do feminino altas aqui. Então, a mais as, né? Na verdade, igual a crase. Então, aqui dentro tem uma preposição a. Então, o verbo regido por essa preposição, tá? Bom, você quer ter acesso a esse assunto e tantos outros? Basta você adquirir nosso curso para ter essas vantagens aí. Não se esqueçam, aproveitem aí, ó, ainda estamos no valor de lançamento. Clica no link abaixo para você adquirir esse curso e começar a estudar o quanto antes, né? Porque dá um pouquinho de trabalho o estudo, você sabe disso. Tô te esperando lá então. Fica ligado que tem mais uma dica depois aí, um outro vídeo com questões para vocês. Abraços, obrigado pela atenção, bons estudos, até a próxima.